Olá pessoal, sejam bem-vindos ao fórum que já está no ar aqui do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também via internet para o mundo inteiro. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. A indústria do videogame movimenta uma fortuna no mundo inteiro. Só que no Brasil, no ano passado foram gastos 2 bilhões de reais. E isso não é mais brincadeira de criança. Os jogos eletrônicos estão cada vez mais presentes no dia a dia de jovens e até mesmo de adultos. Eles estão nos consoles, nos computadores e também nos celulares. E se os games fazem tanto sucesso com crianças e adolescentes, por que não utilizá-los para a educação? E é para falar sobre isso que o fórum recebe hoje o professor Wilson Yonezawa, da Unesp de Bauru, que estuda potencial educativo dos jogos. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site ou pelos nossos perfis no Twitter e também no Facebook. Desde quando surgiram nos anos 70, os videogames evoluíram bastante. Os jogos se tornaram mais complexos e os gráficos estão tão poderosos que às vezes parecem até filmes. Mas uma coisa pouco mudou nesses 40 anos. Os jogos sempre foram sinônimo de diversão e não de educação. A gente começa o programa de hoje perguntando se você acha que o videogame pode educar. Depende do jogo. Depende. Educa. Depende do jogo, educa. Deseduca. Por quê? Porque é um tempo perdido. Não, tem os jogos educativos, mas a maioria de violência eu não gosto, não. O que dá pra aprender jogando videogame? Acho que ajuda na concentração, acho que coordenação motora, acho que é importante sim. Dá pra se divertir, né? Fazer o quê, né? Então, professor, alguns são enfáticos ao dizer que não educam, outros admitem, avaliam que eles educam, né? Na sua visão, afinal, esses jogos eletrônicos, videogames e outras plataformas podem educar de que maneira? Essa é uma pergunta bastante complicada. Vamos entender o seguinte, dependendo do uso que você faz do jogo, né, do planejamento que você tem para utilizar este jogo, né, na escola, por exemplo, ele pode sim ser utilizado para educação e educar. Né? Sem planejamento, simplesmente por jogar, ele é muito mais uma diversão. Então a questão de se educa ou não depende muito do objetivo de uso desse programa. E como que a família ou os professores podem fazer esse acompanhamento, então, com o adolescente, o jovem, para que não seja apenas entretenimento e sim um aprendizado? Bom, existem dois aspectos. Um aspecto é o jogo como diversão na sua casa. Claro, né, hoje os adolescentes, principalmente em casa com acesso à internet, com esses consoles sofisticados, podem jogar e, de repente, a quantidade de horas que eles jogam, né, durante o dia, ele causa mais um mal do que um bem. E aí precisa de um monitoramento dos pais para saber se isso está em demasia, né? Não está de forma equilibrada. Agora, tem um outro lado que é como você leva isso para a escola, não é verdade? Como você aproveita esse potencial de uso desses games na sala de aula ou no processo onde ele está envolvido dentro da escola. Aí é uma outra história. Aí é preciso pensar em como escolher o determinado game, ou o game mais adequado, né? Onde que esse game deve ser inserido dentro do processo, né, de ensino, naquela disciplina, por exemplo, ou naquela atividade de ensino que o professor está desenvolvendo. Então tem dois elementos muito distintos, o da sua casa e na escola. Agora, no ambiente escolar, não há problema em utilizar jogos eletrônicos com objetivo de educação no próprio ambiente da sala de aula, não é? Ele pode ser usado, inclusive, no meio das aulas. Sim, existem experiências que mostram que um game pode ser utilizado na sala de aula. Algumas experiências mais interessantes estão associadas o aluno construir o seu game, né, e não usar um game pronto. Então hoje nós temos várias ferramentas, né, que os educadores poderiam utilizar numa atividade, e durante essa atividade o game é construído. Enquanto ele é construído, o aluno vai sendo exposto a determinados conteúdos, né, determinados conceitos, e aí fica alguma coisa muito mais motivadora para ele, né? Eu acho que nesse sentido o professor consegue aproveitar mais e o aluno também. Agora, o jogo, para ele ser educativo, ele precisa ser rotulado assim explicitamente na embalagem, algo assim como educativo, por exemplo, porque existem jogos de tiro, jogos de esporte, jogos de simulador de avião, esse tipo de coisa. Qualquer tipo de jogo, conteúdo pode educar de alguma forma ou não? Ótima pergunta. Na realidade, se você coloca a palavra educativo, dá a impressão que ele fica meio chato, né? Infelizmente, a escola hoje
você vai na escola, parece que é alguma coisa meio que obrigação. E daí você associa a ideia do educativo com alguma coisa muito chata. E não é isso que deve acontecer, né? Quer dizer, você tem que mostrar que tem um componente diversão naquele jogo, né? Mas também existe um outro componente que é coisas interessantes onde ele vai aprender. Fazer ou tornar isso equilibrado é que é muito complicado atualmente, né? Então, eu não sei como é que a indústria vai tratar essa questão. Vai falar se o jogo ele é educativo ou não, né? Mas eu acho que é uma questão de marketing, o pessoal do marketing tratar também, e é uma questão também dos próprios educadores, de observar como que eu poderia rotular esses novos produtos, né, para que eles possam ser efetivamente ligados na educação. Às vezes um jogo não é rotulado, né, William, como educativo, mas dependendo do uso que se faça dele, ele pode ser usado com essa finalidade, pelo que ele está dizendo. Sim, ele consegue desenvolver algumas habilidades por tabela no ato de se divertir. Professor, a gente tem uma matéria aqui do site R7, é uma matéria que traz uma pesquisa americana falando que meninos que têm videogames em casa, eles têm mais problemas de aprendizagem. Essa pesquisa constatou que os garotos eles acabam tendo mais dificuldade para aprender escrita e para aprender leitura. Um caso como esse descrito nessa pesquisa, esse resultado ruim vem do tempo que você fica usando o game? Bom, essa também é uma ótima pergunta. Eu preciso conhecer um pouco mais como é que essa pesquisa foi desenvolvida e o que eles estavam tentando investigar efetivamente. Eu vou fazer alguns comentários sobre o que eu penso dessa situação, embora ela necessite de um pouco mais de investigação científica. Eu imagino o seguinte, que quando você joga, né, você está exercitando muito o quê? A parte visual. Hoje em dia os jogos, eles são cheios de efeitos gráficos, né? Você não tem muito tempo para parar e ler. Então eles vão exercitar a parte da audição, muitos sons, né, áudio ali, e a parte visual, né? Provavelmente isso gere, né, por parte de quem está jogando, né, vamos dizer assim, né, uma facilidade maior de observar essas coisas, porque são que aparecem mais, e diminuam as outras, né, a questão da leitura. Imagina um jogo que você tivesse que ler muito. Isso é um problema, né? Bom, da mesma forma acontece, por exemplo, nos sites. Hoje você entra na internet, você vai ver um site cheio de palavras e texto, você praticamente não para lá para ler. Você está mais interessado em coisas mais resumidas, né, e dinâmicas. Talvez seja essa uma situação que os jogos colocam que pode ser dessa forma, né, ruim, ok? Não exercita o outro lado, que é o lado da leitura, da compreensão. Acaba não explorando todas as habilidades ou mexendo com todos os sentidos do jogador. Né? Daí a necessidade de você pensar em estratégias para que você não deixe um lado muito maior que o outro, né? Você pode explorar essa parte visual, a parte auditiva e tal, mas depois você pode trabalhar com o outro lado que é mais de leitura, né? Aí, de repente, não precisa ser nenhum game que vai resolver essa questão. E falando de leitura, será que um livro, por exemplo, ele pode educar mais do que um jogo eletrônico? Será que o jogo educa mais do que um livro? É um assunto para o nosso próximo bloco. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Continue ligado, até já! Estamos de volta com o Fórum, falando sobre educação e jogos eletrônicos. Eu vou perguntar agora para o Wilson o seguinte, em que aspecto um livro, por exemplo, ou um jogo eletrônico, aliás, pode educar mais do que um livro, né? Existe alguma vantagem na plataforma virtual sobre os livros? É uma pergunta que leva a uma resposta um pouco complexa. Verdade. Na realidade, assim, o livro tem algo que talvez o videogame não tem. Que, assim, o livro você tem que imaginar. Você lê e interpreta as palavras e imagina. Por exemplo, numa história medieval, né? Isso é muito interessante. E nos videogames isso não acontece, porque você vai ver isso aí de alguma forma representada, né? Tem alguns videogames, jogos, que retratam, por exemplo, a questão das cruzadas, né? A questão lá naquela época. Eles são referências interessantes, dependendo de como foram construídos, né, da questão da informação passada, né, do cuidado com que ele mostra os fatos históricos. Então, ele seria um ótimo
para trabalhar a história, no caso. Agora, um livro, como eu falei, né, ele é mais preciso, porque com a palavra você pode detalhar muito mais isso daí, né? Então, como eu disse, talvez ele não chame tanta atenção, porque o visual não é tão elaborado, né? Mas ele tem um lado que eu acho que é interessante, é que ele prende a atenção no sentido de você poder imaginar, a criança poder imaginar, o adolescente poder imaginar. Eu acho que não dá para dizer se um é melhor que o outro, né? Mas eu fui educado com livros e sempre gostei de livros e adoro ler livros, né? Talvez um problema que está acontecendo hoje é que a gente está esquecendo que o texto é uma coisa agradável também, e a gente está passando muito mais para os games, né? Rever um pouco dessa história eu acho que vai ajudar bastante. Então a questão, né, William, do adolescente ou uma criança, até um adulto, ler um livro do Harry Potter e jogar, né, um game numa plataforma de videogame, por exemplo, no computador, o livro tem toda a carga imaginativa, né, que a criança pode desenvolver, que o leitor pode criar, né? Sim, acho que talvez nesse caso, que são o mesmo conteúdo em duas plataformas diferentes, talvez elas até se complementem, né? Professor, até aproveitando que a gente comentou agora sobre o poder visual dos games, a gente selecionou 2 trechos de dois games recentes. Esse é um game produzido pela Volkswagen. Esse é o Autópolis. Autópolis, que é um game educativo produzido por essa montadora, que ela, através da narrativa, ela quer ensinar alguns conceitos sobre educação no trânsito, sobre esse assunto. E um outro tema que nós temos e o outro game que nós temos é o Gear of War, que é um game não educativo, um game voltado para entretenimento, e que chama muita atenção a qualidade das imagens, né? A gente percebe, comparando os dois jogos, que existe uma diferença muito grande da estética dos dois jogos. Esse fator estético, ele é importante na atração de um jogador? Eu acho que chama muita atenção. Se você pega a maioria das pessoas hoje, os adolescentes, e mostra um jogo, por exemplo, do meu tempo, que é jogado no Atari, né, com a qualidade gráfica daquela época, com um jogo hoje como esse daí, é claro que eles vão se interessar muito mais por esse daqui, né, pelo atual. Eu acho que é alguma coisa que chama atenção. E uma coisa que é interessante nesse tipo de jogo é que você tem muito mais opções para trabalhar, né? Então a experiência do usuário em jogar é muito diferente. Então, obviamente, chama atenção. Mas não quer dizer que seja um fator principal para tornar o jogo um sucesso, né? Eu já vi jogos com uma qualidade gráfica inferior, mas que tem outros elementos que o tornam interessantes para o jogador, né? Então, voltando a responder para você, aquele outro jogo lá, o Autópolis, ele pode ter, por exemplo, elementos que tornem um desafio mais interessante para o jogador. E isso vale muito mais a pena do que um jogo onde você tem gráficos maravilhosos, entendeu? Você pode ter também situações naquele gráfico, ou no jogo Autópolis, onde não só o desafio, mas a forma de você interagir com ele, você tem um maior controle também, né? Isso seja mais interessante para o usuário, você tenha outros objetivos. Se você pega um jogo como o Gears of War, de repente você tem um objetivo mais simplório, né, que é atingir um determinado lugar, atingir o maior número de inimigos possíveis. E talvez um outro jogo tenha objetivos diferentes, né, preservar, ou reconstruir, ou evitar, entendeu? Então ele atinge um público diferente, né, e seja mais interessante. Ô Wilson, eu joguei um pouco esse Autópolis, até para conhecer o jogo que eu não conhecia, e ele me lembrou graficamente um pouco SimCity, que é o construtor de cidades, que é um clássico, muito conhecido desde a versão 2000, né? Uhum. Você tem alguma experiência do SimCity ligada à educação também? Não? Existem vários relatos de uso desse tipo de jogo para a educação, porque na realidade ele tem uma característica interessante, porque você está no controle, né, e para organizar as coisas. Okay? Você decide onde você vai colocar as coisas, como é que as coisas vão acontecer. Então isso é um fato interessante, porque você pode explorar essa situação como atividade, porque é o aluno que vai estar no controle. E aí você vai ver que tipo de decisão ele toma, né? Por que ele foi para determinado local, por que ele escolheu colocar determinadas coisas em determinados locais. Eu acho que nesse sentido, jogos desse tipo, eles têm um potencial maior para a educação. Ok? Porque eles permitem esse tipo de coisa. Até no SimCity, acho que eu acho uma coisa muito interessante no jogo, é que de certa forma, até talvez
indiretamente, ele te prepara para muitos conceitos de cidadania, de respeito ao patrimônio público, de te preparar para o mundo real mesmo, para a vida em comunidade, vida em sociedade. Esse jogo ele não é abertamente considerado educativo, não é? Mas se usado em sala de aula ou é uma atividade extra-classe com professores, ele pode dar resultados. Eu acredito que sim. Novamente, eu acho que o professor precisa de um preparo para perceber quais os elementos, né, são interessantes no jogo e como que ele pode aliar isso dentro dos objetivos pedagógicos, né, que ele traçou. Se ele conseguir fazer isso, obviamente o resultado vai ser uma chance maior de dar certo. Bom, muito bem. Nós vamos agora chamar nosso segundo intervalo e na volta nós vamos falar sobre as etapas, o processo de criação dos jogos e o que isso contribui no aprendizado, na educação. Portanto, fique ligado, nós voltamos daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com o Fórum neste terceiro bloco e hoje falamos sobre jogos eletrônicos e educação. Wilson, as etapas de produção de um jogo, né, esse processo, essas etapas também fazem parte de um processo educativo. Aliás, suas pesquisas trabalham exatamente com esse viés, né, em cima disso. Então eu queria saber o seguinte, como que você analisa essa questão? Construir um jogo não é uma atividade não seria uma atividade mais técnica? Como que funciona isso? Bom, se você entender a construção do jogo como um produto de mercado, ele é um processo extremamente complexo, exige profissionais de várias áreas, né, da comunicação, da computação e assim por diante. É um ferramental extremamente elaborado e caro para fazer isso, muito dinheiro e muito tempo. Agora, se você for olhar para o lado da educação, quer dizer, olhar a construção de um jogo como algo que leve o aluno a entender algum conceito relacionado a uma área, por exemplo, a questão matemática, né? Aí eu acho que é mais tranquilo. Por quê? Porque hoje a gente tem ferramentas, algumas gratuitas, que favorecem isso, que escondem um pouco a parte técnica, que facilitam a construção de um jogo com elementos como se fosse até tipo Lego, sabe? Você vai conectando as peças. Então ela tenta esconder um pouco a questão técnica e facilita que o resultado final tenha a característica de um jogo. E esse processo de construção faz com que o aluno, né, ou os alunos, ou o próprio professor percebam e trabalhem alguns elementos científicos interessantes, por exemplo, relacionados a conceitos matemáticos, por exemplo, né, ou físicos ali. Então, nesse aspecto, ele não é tão técnico, né? Porque se você vai usar isso na sala de aula, não é para criar um produto final que você vai divulgar pela internet, tudo bem? E sim entender como é que esse processo de construção ajudaria na questão educacional, né? Na educação, né? E voltando na questão inicial, a gente não pode ver a construção de um jogo dentro da escola como um produto, né? Aí não, aí eu exigiria muito mais recursos. Wilson, nós temos a Unesp, ela tem uma tradição em construir alguns jogos educativos, o pessoal da área de tecnologia. Nós temos aqui um exemplo de um desses jogos, é um jogo chamado Contra a Dengue, em que enquanto você joga esse jogo, você é levado a se prevenir contra o mosquito. Você tem que matar o mosquito com matar moscas ou com inseticida. De alguma forma você ensina as pessoas a se prevenirem contra a dengue e a eliminar os focos do mosquito. Para criar um jogo assim, você precisa ter uma série de profissionais envolvidos. Quanto mais pessoas de áreas diferentes você tiver, é melhor para a criação de um jogo? Bom, a gente percebe que esse jogo ele tem uma base educativa, né? Quer dizer, ele tem um tema para ser discutido, trabalhou-se um roteiro, né, para que ele pudesse ser construído. É óbvio que eu preciso de pessoas da área de saúde, né, pessoas da área de educação e pessoas da área da comunicação e também da computação. Eles precisam trabalhar em conjunto, por quê? Porque de repente eu vou passar alguma ideia, né, que na área de saúde não esteja correta. Então eu preciso de um profissional para falar, ó, isso pode ou isso não pode, dessa forma não é correto ou dessa forma correta. E idem para a educação. É ruim quando você trabalha um jogo e quer passar uma determinada ideia, né, e esse conceito ele
tem um certo problema, ele está errado, né? Então ele causa muito mais um problema do que uma solução, né? Equilibrar esse time é um grande desafio hoje, né? Como é que eu não faço com que tudo aquilo lá fique tremendamente chato, né? Mas também que eu faça alguma coisa que eu não vá passar coisas erradas, entendeu? Quer dizer, esse equilíbrio para conseguir que é um grande desafio hoje. E aí eu preciso desse time, né, como você havia perguntado, né, e de maneiras interessantes de fazer com que a gente consiga trabalhar em conjunto para que o resultado final ele seja efetivo, entendeu? O jogo educativo, então, um jogo eletrônico e educativo, ele vai exigir essa atenção especial a esses detalhes de história, de narrativa, de conceitos que você inclui dentro dele. Exatamente. Por exemplo, você não pode trabalhar um jogo nesse sentido com uma história muito fantasiosa, né? Porque se ele estiver trabalhando um conceito de física, né, que realmente não é possível, e o jogo mostra esse conceito de forma errada, ele é muito mais um problema, concorda? Mas se você for trabalhar de uma maneira muito mais divertida, vamos dizer assim, pode ser que você vá perder a ideia do conceito, ok? Então também não serviu, né? Porque olhou muito para a diversão e esqueceu do outro lado, né? Garantir esse equilíbrio que é um grande desafio. Agora, Wilson, como, na sua visão, é possível preparar os professores para que eles possam cada vez melhor trabalhar com essa nova ferramenta, que é o jogo com um viés educativo em sala de aula? Ótima pergunta também. Bom, a questão dos professores, ela não é por causa dos jogos, né? Ela vem há um certo tempo quando a própria tecnologia passou a ser alguma coisa normal dentro da sala de aula, ou pelo menos na vida das pessoas. E nesse aspecto, muito se tem pesquisado, né, e também desenvolvido ações para fomentar essa formação, essa capacitação. O mesmo vai acontecer com os jogos. Quer dizer, os jogos eles já estão num estágio até mais acima, né? Imagina, quando você introduziu o Word lá, o processador de texto, você precisou fazer com que os professores entendessem a potencialidade disso, a própria internet e assim por diante. Agora vem com a questão dos games. Não é alguma coisa que vai acontecer muito rapidamente, ok? Quer dizer, você não vai chegar lá para os cursos que formam professores e falar, agora tem que ter N disciplinas que vão ensinar isso, né? Vai chegar uma hora que esse conhecimento ele vai ser fácil que eu digo ele vai ser colocado dentro dos currículos, né, por uma necessidade, uma própria demanda ali, e aí todo um processo vai continuar a partir desse ponto, né? Eu não acredito muito em soluções instantâneas, né? Vai lá e troca todo o teu currículo e acrescenta uma série de disciplinas que vão tratar isso, né? Não é assim que acontece, ok? Então nós vamos ter que esperar um certo tempo, mas paralelo a isso, ações estão acontecendo, a própria demanda da sociedade vendo que isso daí é realmente utilizado dentro da sua casa, né? E os professores também vão começar a perceber que é necessário uma capacitação maior, conhecer essa área, né? E aí as coisas vão se ajustando. E os preconceitos vão sendo quebrados. Exatamente. Wilson, quero te agradecer pela sua presença. Muito obrigado por participar desse debate, desse tema tão atual aqui com a gente. Eu agradeço. O Fórum fica por aqui. No nosso site você encontra outras informações sobre o programa de hoje. Participe das nossas próximas edições por lá e também seguindo e curtindo os nossos perfis nas redes sociais. Participe, porque as suas dúvidas ajudam a fazer os nossos próximos programas. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra então no próximo Fórum. Até lá. Até mais.